E nesse tempo, então, a igreja, ela propõe a oração, o jejum e a caridade, né? Isso, são esses 3 pontos básicos. Uhum. A oração, porque a oração é o que nos liga a Deus. Então, pela oração, a gente, como nos ensina Santa Teresinha, nós pegamos o nosso coração, elevamos até a presença de Deus e perguntamos para Deus: Senhor, o que queres que eu faça? Uhum. Então, oração, muito mais do que ficar pedindo para Deus fazer algo por nós, também pode, é justamente o contrário. É se colocar diante de Deus e perguntar: o que o Senhor quer que eu faça? Qual é a tua vontade para mim? Isso é uma oração. E é o tempo de intensificar, porque nós nos unimos mais a Deus, e quanto mais unidos estamos a Deus, mais amamos o próximo. Uhum. Então, aí a oração, ela se torna não só uma questão devocional, mas uma questão prática, concreta, atual. Ela se torna vida. Depois, então, a oração nos liga a Deus, nos faz mais fiéis à vontade de Deus, e esse amor a Deus nos faz amar o próximo, porque é isso que Deus nos pede. Sim. O segundo ponto, que é o jejum, ou a penitência, é para que a gente coloque freios. A gente está muito acostumado a fazer o que quer. Até uma ideia estranha que a gente ouve por aí é o seguinte: sou livre quando faço o que quero. E a gente sabe que não é isso. Quantas vezes nós fizemos o que nós queríamos e demos com a cara no muro, erramos. E às vezes até nos escravizamos porque fizemos o que nós queríamos. Então, fazer o que quer não é sinal de liberdade. Às vezes é um sinal muito claro de escravidão do próprio querer. Eu sou escravo das minhas vontades. Eu não consigo controlar nem as minhas vontades. Então o jejum e a penitência servem justamente para que a gente coloque freios na nossa vontade e entenda: nossa, a minha vontade pode ser até boa, mas a de Deus é melhor. Então eu freio as minhas vontades, principalmente as vontades más, para que assim prevaleça, sobressaia a vontade de Deus. E por fim a caridade. Então se eu estou em comunhão com Deus, se eu freio o meu querer, eu aprendo a amar melhor. E isso desemboca na caridade, na atenção ao próximo, na misericórdia. Eu começo a olhar para o outro não como um rival ou um adversário, mas eu começo a olhar para o outro como meu irmão, que comigo precisa chegar no céu. Então eu não vou competir com ele, mas eu vou estender a minha mão e falar: vamos juntos. Nós somos falhos, pecadores limitados, e a nossa meta é uma só. Vamos juntos porque o céu nos espera. Então esse é o contexto dos 3 pontos: a oração, jejum, penitência e caridade. Como que a gente pode, que exercício que a gente pode estar realizando para poder viver a quaresma realmente em jejum, em oração, em caridade? A gente, por ser muito falha, às vezes a gente nem no dia a dia normal consegue fazer tudo isso, e dá mais no tempo de quaresma a gente procura, né, se especializar um pouco mais nisso, se aprofundar, e às vezes acaba não conseguindo também, né? Perfeito. A gente precisa aqui, Bruno, sempre tomar um certo cuidado, porque de fato a gente tenta no dia a dia, ao longo do ano, na nossa vida, se programar para muita coisa, e a gente acaba não conseguindo fazer tanta coisa assim. Um exemplo bem simples, né? Quantas propostas nós fizemos de início de ano para esse ano novo que começou, e o que nós colocamos em prática até agora, né? Talvez pouquíssima coisa. Ainda está em tempo, né? Vamos falar assim. Mas a quaresma serve justamente para isso, para intensificar. É um tempo em que a gente vai intensificar essas práticas para que elas, se Deus quiser, com também o nosso esforço, para que elas se tornem um hábito. Então a gente usa o tempo da quaresma, um tempo propício, para intensificar essas práticas a fim de que elas se tornem um hábito na nossa vida. Agora, assim, o que fazer? A gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes as pessoas fazem penitência, fazem jejum de pecado. Esse tempo da quaresma eu não vou falar mal de ninguém. Mas você não tem que falar mal de ninguém a vida inteira. Não é só no tempo da quaresma. Não, nesse tempo da quaresma eu não vou fazer tal coisa, eu não vou agir dessa forma. Sim, mas se é um pecado, você não deve fazer e nem deve agir. Então não é só uma questão para o tempo da quaresma. No tempo da quaresma a gente para aquilo que de fato às vezes nos domina. Por exemplo, a questão alimentar, falar de mim, né? Eu tenho, desde moleque, sempre tive muita dificuldade com a questão de alimento. Eu sempre gostei de comer e comer bem. Então o tempo da quaresma tem que servir para que eu pondere, para que eu administre melhor isso na minha vida, para que eu não seja submetido à minha vontade e assim não tenha uma qualidade de vida em oração, uma qualidade de vida em serviço, uma qualidade de vida em digamos, disponibilidade a Deus e ao próximo. Então, eu vou verificando aquilo que não está tão bem na minha vida, para que assim eu regule da melhor forma possível. Perfeito. Então, a penitência, ela deve ser feita de acordo com a realidade de cada um.
E também outro ponto cuidadoso, não adianta a gente fazer uma penitência quaresmal, né? Vou ficar o tempo da quaresma sem tomar uma cervejinha. Aí chega na Páscoa, falta beber o bar, né? Então, não é assim, eu vou ficar o tempo da quaresma sem comer chocolate. Chega na Páscoa, só não come o mercado porque não, né? Sim. Então, não é bem assim. Não é para depois desaguar é para poder ter esse controle e depois vou usar um termo bem bonitinho, com parcimônia, né? Com delicadeza, com cautela, com saber lidar com essas coisas. Saber lidar com essas coisas. Perfeito. A gente vê que tem muitos equívocos que acontecem, né, sobre o tempo quaresmal, né? Às vezes coisas lá dos antigos que falavam, não pode sair na rua à noite porque é quaresma, né? Tem que tomar cuidado. Como a igreja vê sobre tudo isso que vem desde lá de trás? Porque, na verdade, o tempo da quaresma traz uma meditação às tentações, né? As tentações que Jesus sofreu no deserto. Então, uma figura que surge nas leituras bíblicas, no contexto da igreja, é o demônio. Então ele tenta Jesus, ele tenta fazer com que Jesus ceda às suas propostas. E o povo antigo, ouvindo essas leituras, o povo antigo vivendo essa dinâmica de uma forma mais intensa do que a gente, acabava falando assim, olha, não é um tempo bom, porque é o tempo que o diabo fica mais todo exato. E assim foram criando também algumas lendas, a lenda do lobisomem, a lenda de tantas outras coisas, mas assim, muito mais do que tudo isso, é saber que é um tempo muito bonito, um tempo muito santo, para que a gente coloque a vida nos trilhos e recomece. Então a gente poderia usar esse termo como um termo quaresmal. É o tempo do recomeço. É o tempo, vou usar um termo aqui de Santo Irineu de Lyon, é um tempo em que Deus visita novamente a sua oficina. Se Deus criou o homem com as mãos, se Deus modelou o homem e soprou suas narinas para que ele vivesse, o tempo da quaresma, Deus volta à sua oficina para restaurar a sua criação, para cuidar de novo da sua criação. Usa muito também o termo, o tempo de conversão, né? Isso. O conversão é justamente voltar ao caminho correto, né? Converter. Então é um tempo de a gente colocar a vida nos trilhos, é um tempo de permitir que Deus restaure a sua obra criada. Ou seja, é um tempo de permitir que Deus toque o nosso coração, a nossa alma, e nos coloque de novo no seu plano salvífico, ou, em palavras simples, nos coloque de novo de acordo com a sua vontade. Certo. Nessa questão da conversão, né, voltando um pouco à quarta-feira de cinzas, quando é imposta a cinzas, é falado convertei-vos e crede no Evangelho. Isso, são duas frases que podem ser usadas. Essa, convertei-vos e crede no Evangelho, ou seja, muda o teu caminho e acredita em Deus, vamos usar assim um termo bem simples, e tu és pó e ao pó hás de voltar. Pode ser usado isso também, ou seja, lembra que essa vida passa, para de fazer só o que você quer e faça o que Deus preparou para você. Então, essas duas falas, essas duas orações, essas duas monições podem ser usadas. E cada uma com sentido, e ambas muito bonitas no sentido.